Vamos falar um pouco sobre o deserto? Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu como cristão tenho 34 anos, o mês que vem eu faço 35 anos e eu já passei por alguns desertos, né, gente? E é um negócio assim que é terrível, né, cara? O deserto mesmo, verdadeiro, ele é terrível. Ele tira nossas forças, ele tira nossas esperanças, ele nos destrói, ele nos reconstrói, né? Quem já passou sabe que quando Deus tem um plano, quando Deus tem um mover para fazer na sua vida, Ele faz, Ele faz, Ele faz e quando se fala que o único ser terrível de verdade é Deus, isso é verdade, né? Isso é verdade mesmo, né? Eu graças a Deus, assim, os desertos que eu passei foram não na minha infância, porque os meus pais sempre me deram o que eles podiam me dar. Nós não somos ricos e nem fomos, mas um dia seremos, né? Isso é um fato. Um dia a gente vai ser rico, um dia nós vamos prosperar muito, mas a gente ainda não chegou nesse patamar, né? Os meus pais passaram necessidade, nós não. Eu e meu irmão, tenho um irmão mais novo, de 30 anos, nós nunca passamos necessidade, nunca passamos fome, nós passamos vontade, que é diferente, né? Enquanto os meus pais estavam construindo, a gente não podia se dar ao luxo de, por exemplo, comer um McDonald's ou comer uma pizza. Isso daí eram coisas que eram secundárias. Então, assim, enquanto criança, enquanto adolescente, eu não posso falar, enquanto jovem, eu não posso falar que eu passei por desertos, não, porque eu não passei, né? O deserto, ela é a escola do cristão, e é ali que o Senhor se revela verdadeiramente e que nós nos revelamos para o Senhor verdadeiramente, né? E eu vou falar que eu já passei por desertos que foram tão sufocantes, mas tão sufocantes que eu não tenho vergonha alguma de dizer, e isso serve para edificar a vida de muitos que talvez estejam passando pelo mesmo processo que eu, desertos onde eu pedi para Deus me levar, eu pedi para Deus tirar a minha vida, né? Eu jamais pensei, eu jamais pensar, eu já pensei, mas eu jamais teria coragem de tirar a minha vida, e por isso, pela minha covardia e também pelo meu entendimento de que a minha vida é o bem mais precioso que eu tenho e que não há salvação para aqueles que cometeram suicídio, eu jamais tive coragem de fazer algo contra a minha vida, mas já houveram muitos pensamentos sobre isso, né? O maior deserto que eu já passei, eu confesso para vocês que foi o ano de 2024, que foi o ano de 2023 foi um ano que para mim ele foi maravilhoso, ele foi incrível, ele foi primoroso, sabe? Foi um ano assim que sabe aquele ano que você tem só conquistas, aquele ano que você o ano inteiro ele é um ano só de alegria, de felicidade, sabe? Um ano de paz, um ano que você vê as coisas andando. O meu ano de 2023 ele foi assim, tanto que vocês notam até um sorriso, né, no meu rosto. E não que esse ano não esteja sendo incrível, ele também é. Também está sendo incrível, está sendo um ano de reconstrução, de amadurecimento, de avançar o universo. E quando eu falo universo, é Deus, o universo é o arquiteto. É um ano que o arquiteto ele me chamou para viver coisas novas. E não é à toa que eu tô aqui gravando vídeo, algo que eu jamais pensei que eu fosse fazer. O ano de 2024 foi um ano onde eu me senti muito sozinho. Foi um ano onde eu lutei muito contra mim mesmo, contra os meus sentimentos, contra a saudade, né? Foi um ano de término de relacionamento, foi um ano de expectativas quebradas, foi um ano de muita reconstrução, mas também foi um ano de muita busca. Talvez tenha sido o ano que eu mais busquei na minha vida, e é aí que tá, né? E é aí que tá a diferença. O ano de 2024 foi um ano que eu fiz muito jejum de Daniel, foi um ano que eu li muita Bíblia, foi um ano que eu comecei a fazer teologia, foi um ano que eu comecei a me interessar por treinar, foi um ano que eu comecei a clamar a Deus pelas libertações na minha vida também. Então
foi o ano que eu ouvi muita pregação, foi um ano de edificação muito grande, foi um ano de avanço na vida espiritual muito grande, apesar de estar doendo, apesar de estar machucando, apesar de estar sufocante, apesar de eu clamar a Deus todos os dias que tirasse aquela agonia, aquela angústia, aquela tristeza, aquele medo, aquela dor de mim. Foi o ano que mais me aproximou de Deus e foi um ano que vai ficar para minha história como cristão. Então foi um ano que me fez produzir esse vídeo. Um ano que jamais vai passar, assim, jamais vou esquecer, né? Um ano que me refez muito. 2024, 2025 também foi muito refeito. E tudo aquilo que eu plantei em 2024 e 2025, eu tô colhendo esse ano. Porque 2025 foi o ano que eu comecei a tirar a minha carteira, foi um ano que eu falei para Deus, Deus, esse ciclo 34, porque eu gosto de falar assim, né? São ciclos. Ciclo nono, ciclo 33º, 31º, agora vai ser, estão no 34º e vai para o 35º.